Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup e também do Mission in Colors. E hoje vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre maquiagem e cores, né? Então eu vou fazer uma maquiagem básica de olho, usando 3 cores que eu adoro e falando um pouquinho do significado dessas cores pra vocês, né? Então vai ser o branco, o rosa e o vermelho. Normalmente a gente não tem muito hábito no Brasil de usar o colorido na maquiagem, mas eu falo pra vocês que se você fizer com técnica, realmente fica muito lindo, fica muito diferente, tá? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre o branco. A gente falou um pouquinho sobre o branco no vídeo anterior, e eu falei que não existe pele branca, mas no sentido de que seria o começo de tudo, que o branco está muito associado ao começo. Então a nossa pele poderia ser como se fosse a nossa tela em branco para a gente começar a maquiagem, certo? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre o branco, que eu tirei do livro da Eva Heller, que é a Psicologia das Cores, que eu adoro. Então ele fala o seguinte, que o branco é a mais perfeita de todas as cores, né? Não há nada de negativo que se associe à cor branca, certo? Como cor luminosa, ou seja, no espectro de luz, ele não é uma cor, né? E sim, ele seria a soma de todas as cores. Então, se você misturar todas as cores no espectro de luz, e não, por exemplo, em tintas e tal, você teria realmente o branco. Então, ele seria a cor mais importante, vamos dizer assim, de todas. Na pintura, se você misturar todas as cores, ou mesmo na maquiagem, você vai chegar a um tom meio que de marrom, que é uma cor de nada. Então, no caso da pintura, ele seria considerado a 4ª cor primária, porque você não consegue obter o branco com a mistura de nenhuma outra cor, no caso da pintura, certo? O branco, ele está sempre associado ao princípio e ao novo. E eu digo que é o princípio no sentido de que, assim, do zero, né? Você está no branco, então, na verdade, você tem todas as possibilidades à sua frente. Quando você tem o branco, não é no sentido ainda de você ter começado, que a gente vai falar isso quando a gente for falar do vermelho, mas no sentido de se apresentar para você todas as possibilidades ali naquele branco. Então, ele é o início. Então, quando Deus criou o mundo, ela fala que, né, foi dito aquele comando que faça-se a luz. Então, o branco realmente ele está muito associado a essa questão da luz, certo? E ele também, se a gente for falar um pouquinho mais sobre o branco, ele é a cor do bem, né, da verdade, do ideal e da honestidade. É também a cor dos deuses. Então, quando a gente fala de alguma coisa de deuses, do espiritual, geralmente a gente associa ao branco, né? O céu é branco, então o Espírito Santo ele se mostra como uma pomba branca, o Cristo é o cordeiro branco, o unicórnio branco é o animal que é símbolo da Virgem Maria, e os anjos, na maioria das vezes, são pintados vestido branco e com as asas brancas. Então, o branco está muito relacionado a isso, a gente começar ao bem, ao que é limpo, ao que é claro, ao que é amplo e ao que é abundante, certo? E na maquiagem, quando que a gente usa o branco? Então, a gente falou no vídeo anterior que a gente pode usar para iluminar alguns pontos que você queira destacar. Então, eu coloquei no centro da minha testa, nessa linha do nariz, para deixar o nariz mais fininho, no contorno superior e inferior do lábio e nesse ossinho para levantar. Então ele vai destacar essas partes do meu rosto, certo? E quando a gente for falar do branco na maquiagem dos olhos, eu vou começar sempre aplicando, e aí quando eu falo branco, amores, vamos pensar no branco e também em cores claras, né? Como para dar luminosidade. Então a gente chama de sombra iluminadora. Hoje eu vou usar uma sombra branca para iluminar. Deixa eu chegar bem pertinho, ó, carinha desumedecida, com batidinhas. Eu vou iluminar rente a minha sobrancelha, porque mais uma vez aqui, a ideia do branco é justamente levantar. Eu sempre ensino no curso a levantar só os 2/3 para fazer esse efeito e terminar aonde termina a sobrancelha para ela não cair. E sim para que você levante, né? Você ter esse efeito de subir a sua sobrancelha, certo? O outro ponto que eu vou colocar a sombra branca é nesse cantinho interno, que eu já falei, mas eu vou repetindo para vocês poderem gravar bem, que é para abrir e iluminar o seu olhar, certo? Então, se você quiser abrir o olhar, você vai colocar o branco aqui, ou o claro, pode ser um begezinho, a cor que você preferir. E aí eu vou esfumar, para tirar o excesso, para não ficar aquele branco, muito branco, e vou deixar mais esfumadinho. Então, isso é que é esfumar, que é a gente tirar o excesso e não deixar linhas marcadas entre uma sombra e outra, certo? E agora que eu já usei o branco, eu vou falar um pouquinho sobre
o rosa, né? O rosa é uma cor que eu adoro, é uma cor linda, acho que todas as mulheres gostam muito do rosa. Ele é a cor do charme, é a cor da cortesia e é a cor da sensibilidade. Na verdade, esses são apenas alguns dos sentimentos relacionados ao rosa, né? Mais do que uma mistura do branco com vermelho, que é o interessante nessa maquiagem, né? Se a gente pegar o branco e misturar com o vermelho, a gente chega, na verdade, no rosa. Ele é uma cor que tem personalidade própria, embora ele seja uma mistura. É a cor da amabilidade, da ternura, do sentimentalismo e dos milagres. Então, o mundo cor-de-rosa é o mais lindo de todos os mundos. Então, quando a gente fala vida cor-de-rosa, o mundo cor-de-rosa, é muito relacionado a isso, né? O branco também, o rosa também, perdão, ele também está muito associado ao feminino, então é uma cor tipicamente feminina, embora fique incrível nos homens. A infância, né, que é essa época tão lúdica da nossa vida, a suavidade, né, a doçura e a brandura. Então, sempre que a gente tem coisas rosas, estão associadas a coisas lindas, delicadas. Então, o rosa é uma cor que realmente traz muito essa coisa do amor, da delicadeza, da ternura. Então, ele é basicamente isso: o amor, a ternura e a delicadeza, e também dos sonhos, da beleza e da feminilidade, né? E eu brinco que, seja qual for a pergunta, né, que você vai fazer na sua vida, o amor sempre vai ser a resposta. Então, tudo que você faz com amor, né, você pode usar o rosa para te ajudar, vai preencher, na verdade, o seu coração, vai te preencher, né, como pessoa. Então, o amor é talvez o sentimento, sem dúvida, mais importante na nossa vida. E falando com relação à maquiagem, ele vai trazer também isso tudo que a gente falou. Ele vai trazer a leveza, ele vai trazer a beleza, ele vai trazer o romantismo, ele vai trazer a feminilidade. Então, é uma cor que a gente deve explorar bastante na maquiagem. E é raro uma pessoa, uma mulher, que não fique bem de rosa, certo? Então eu vou usar essa sombra rosa, eu vou usar um rosa não muito escuro, tá? E eu vou aplicá-lo nessa segunda sombra. Eu vou subir aqui do finalzinho dos meus cílios, deixa eu tentar chegar bem pertinho, até encontrar com a iluminadora. Lembra que a gente aprendeu no curso? Então eu subo. A hora que eu encontrar com a iluminadora aqui no côncavo, que isso é que a gente chama do côncavo, tá, amores? Ele é um pouquinho acima do que o buraquinho, porque muita gente confunde, desculpa, os espelhinhos na frente. E aí, depois que eu fizer essa voltinha, ó, subi, virei, aí eu vou preencher com batidinhas o equivalente aqui, como se fosse a 2/3, tá vendo? Da minha pálpebra, tá? Então, vou fazer aqui o segundo olho, subiu, virou, e aí você preenche. E o rosa também, além de poder ser usado no olho, que é o que eu tô fazendo aqui hoje, ele também é uma cor que você vai poder usar muito. Deixa eu só esfumar antes da gente continuar. Ó, vou misturar o branco com o rosinha, já vai dar uma coisa bem delicada, tá vendo? Bem feminina. E aí, voltando a falar um pouquinho, a gente também pode usar o rosa em que pontos, né, do nosso rosto? Os blushes, que ficam melhores nas peles das brasileiras, eu falo sempre isso no curso pra vocês, são os blushes mais rosados. Por quê? Como a gente tem esse tom de pele, esse fundo de pele que é um pouco mais pro bege, pro amarelado, pro caramelo, pro alaranjado e pro amarronzado, o rosa é a cor que mais vai destacar, que mais vai dar o ar de saúde. Então, os blushes rosas, não precisa ser obrigatoriamente o rosa, você pode pôr um rosa mais claro, se você gostar um rosa mais pink ou um rosa mais seco, mas o rosa sempre vai ficar bem como o blush na sua maquiagem, pro blush também. Então, a gente coloca ele nessa região, certo? Pra ele, deixa eu colocar um pouquinho só pra mostrar. Então, ele vai aqui, ó, servir para levantar essa região do seu rosto, ok? Então ele vai dar esse ar de saúde também, que a gente tanto procura, né, e quer com a nossa maquiagem, ok? E aí, agora que eu usei, na verdade, o rosa, eu vou para a terceira cor da nossa maquiagem hoje, que é uma cor que é muito rara as mulheres usarem na maquiagem. Na verdade, ela é mais rara se a gente for falar em maquiagem dos olhos, né? Porque geralmente... E é o vermelho, geralmente a gente usa bastante nas unhas, a gente gosta bastante no batom. E eu diria que das cores, para unhas e para batons, é uma cor que a gente usa com muita facilidade. Nos olhos é que era um pouquinho mais difícil, por isso que eu resolvi mostrar também para vocês o vermelho aqui nos olhos, tá? Então, falando um pouquinho sobre o vermelho foi a primeira cor, né? No princípio era o vermelho, então isso eu tirei do mesmo livro da Eva Heller, que é a Psicologia das Cores, que no princípio era o vermelho. Ele foi a primeira cor que o homem batizou, certo? E a mais antiga denominação cromática do mundo. E o vermelho, supostamente, também é a primeira cor que os bebês enxergam, né? Ela é uma cor muito forte.
ela tá muito ligada à força, então ela tá muito ligada à coragem, ao dinamismo e à atividade. Então sempre que você estiver assim, desanimado, não querendo começar ou continuar alguma coisa, o vermelho vai te ajudar bastante, porque ele é a simbologia do fogo, calor, energia, etc. E aí eu queria aproveitar e falar um pouquinho no vermelho com relação a duas coisas que são muito importantes e muito difíceis na nossa vida. Uma, eu já falei no videozinho anterior, que é começar. Como é difícil a gente começar uma coisa nova, sair da zona de conforto e começar uma coisa completamente nova pra gente, né? E às vezes, mais difícil do que começar é dar continuidade para aquilo que a gente começou. Então eu brinco que assim, se for uma coisa que faça muito sentido para você, mesmo assim você vai ter dificuldade de continuar, né? Ou porque você vai estar um dia desanimado, ou porque você vai preocupar com o que as pessoas vão falar, ou porque você vai ouvir críticas. E aí, se for muito importante, é importante a gente ter a disciplina, a vontade, o amor, a paixão, para que a gente possa realmente continuar. Então sempre que você estiver precisando de força para continuar alguma coisa, porque também a gente não é obrigado a continuar tudo, tem coisa que a gente começa e vê que não faz sentido, a gente pode parar. Mas sempre que você precisar de energia para continuar alguma coisa que faz sentido para você, o vermelho é uma cor que pode te ajudar muito, né? E ele também é a cor das paixões. Então se você se apaixonar por alguma coisa ou por alguém, você vai querer sempre aquilo mais na sua vida, certo? E também a cor da sedução, da sexualidade, da felicidade, da alegria de viver. Então é uma cor muito viva, certo? Bom, ela está muito ligada também ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso contato com o nosso mundo material. Então a gente estar aqui e principalmente a gente estar aqui no momento presente. Isso vai ajudar tanto a gente a começar o que a gente tem que começar, como a gente continuar o que a gente tem que continuar, certo? Bom, e voltando agora um pouquinho então para a maquiagem, eu vou usar o vermelho aqui no caso como a minha terceira cor, certo? Eu adoro vermelho na maquiagem, é uma cor que fica linda, ela fica muito forte, muito marcante, muito diferente, então eu vou colocar o vermelho nesse cantinho que eu ensino no curso 2, ó, pegar mais um pouquinho aqui. Então você pode usar o mesmo pincel, eu tô usando um pincel diferente, mas você pode usar o mesmo, e eu vou preencher esse cantinho, ó, que é bem como se fosse aqui, ó, eu subo, vou até o côncavo e preencho o equivalente aqui a 1/3 da minha pálpebra. Então, minha pálpebra móvel, ele vai levantar esse cantinho do meu olho. Essa maquiagem, ela é muito coringa, eu brinco que ela é universal, é a maquiagem que eu ensino no primeiro curso, porque, gente, ela funciona para qualquer formato de olho, né? Por quê? Porque primeiro o branco levanta aqui e abre o olhar, a segunda cor, ela levanta a sua pálpebra como um todo, e a terceira acaba levantando esse cantinho externo do seu olho. Então, é raro um olho que não vá se valorizar com esses 3 efeitos, né, de levantar. E aí depois eu vou esfumar, olha que legal. Porque quando a gente coloca a cor, a gente tem a impressão de que ele vai ficar uma coisa muito forte, muito marcante. Mas quando você esfuma, olha como fica lindo. Fica delicado, né? Então aqui a gente tem uma mistura que eu amo, que seria o amor com a paixão, que seriam as duas coisas mais importantes na nossa vida, nessa maquiagem rosa, branca, rosa e vermelha. E aí, para continuar, como muita gente estranha muitas vezes o efeito do colorido, você pode quebrar um pouco o colorido usando os traços, né, mais escuros, pretos, por exemplo, uma cor que vai neutralizar, pode ser um marrom também. Então agora aqui eu vou delinear com o pincel fininho que eu mostro no curso e a minha sombrinha preta, então eu molhei esse pincel fininho e aí eu vou delinear essa parte aqui de cima do meu olho, certo? Para fazer um delineado bem fininho, bem delicado, ó, ok? Se ele não ficar tão perfeito, lembra que você pode pegar um cotonetezinho e aí você pode esfumar. Lembrando que o segredo aqui para delinear é você usar pouca água e bastante sombra, certo? E você também pode fazer esse delineado com a cor que você quiser, inclusive com o vermelho, fica lindo. Eu não fiz porque como eu já coloquei bastante vermelho, mas eu adoro o delineador vermelho, eu acho que ele fica meio índio assim, eu acho que fica incrível, tá? E aí eu vou colocar agora com o pincel chanfrado, o pretinho aqui na parte inferior dos olhos. Se você não gostar do preto, você pode pôr o marrom ou qualquer outra cor que você queira. Eu vou fazer só metade aqui do meu olho para ficar bem delicado, que eu tô fazendo essa maquiagem mais pro dia, ok? Então eu vou preenchendo aqui, você não puxa o olhinho, ó, você vem delineando aqui no pezinho dos cílios, ok? Então
com o traço de cima, eu diminuo um pouquinho o meu olho, quanto mais fininho, menos ele diminui, e com o traço de baixo eu acabo aumentando o tamanho do meu olho. E para finalizar o nosso terceiro traço, porque foram 3 sombras e 3 traços, eu vou colocar o lápis claro. No caso aqui eu uso bege, mas que estaria representando, né, como a gente está falando hoje, o branco, que seria o claro na maquiagem. Então o que ele vai fazer? Quando eu uso um lápis claro, ele vai aumentar o tamanho do meu olho e vai deixar o meu olhar também mais iluminado, certo? E aí, depois disso, eu vou colocar aqui o Curvex. Lembrando que o importante do Curvex é você pegar o cílio, segurar durante uns 10 segundos, fazendo bastante pressão, para que os seus cílios realmente possam ficar curvadinhos, ok? Então, mais ou menos uns 10 segundos. E aí, você faz a aplicação da máscara de cílios. Então, eu vou aplicar aqui só nos cílios superiores, não vou aplicar nos inferiores, porque às vezes quando a gente aplica no inferior, o que acontece? Se ele não for à prova d'água, no dia a dia ele acaba derretendo, ok? E para finalizar, eu vou colocar aqui os cílios postiços. Então eu já cortei, você pode, se for pro dia a dia, cortar ele na metade. Já passei a colinha aqui na parte inferior e vou colocá-lo aqui, ó, por cima dos meus cílios, ok? E vou segurar para ele ficar bem firmezinho. Bom, e aí com os cílios colados, olha que lindo, se você tiver cílios grandes, não precisa colar os postiços. E eu vou agora então finalizar essa maquiagem com batom. Eu vou colocar uma mistura de batom hoje que eu amo. Quem me mostrou esse batom na primeira vez foi a minha filhada, a Maria Antônia. Ele é da MAC, gente, o nome é super difícil, já enrolei a língua 30 vezes pra falar. Eu vou colocar escrito aqui na hora que eu for editar o videozinho, tá? Ele é um Retromate Relentlessly. Muito difícil esse nome, mas eu adoro, porque ele é bem mate, ele é uma mistura do rosa com vermelho, que são as cores que a gente falou hoje. Ele é bem sequinho, ó. Se o batom for muito seco, e Brasília é uma cidade muito seca, então quem tá em Brasília pode hidratar um pouquinho o lábio antes de colocar o batom, tá? É um protetor labial, alguma coisa assim, porque esses retromates da MAC, eles são bem... Vou passar aqui no cantinho. Eles são bem sequinhos, ok? E essa época do ano também tá bem seco. E aí, olha que lindo que ele é. Eu adoro esse batom, eu acho que ele levanta, porque eu acho que o rosa com o vermelho, ele tem esse poder de levantar. Até o meu vestido hoje é rosa com vermelho e um pouquinho de branco, justamente para dar essa levantada, que nada melhor do que essas cores lindas que remetem a muita paz, a muito amor e a muita paixão, pra gente começar bem uma semana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, deixe aqui no canal que eu vou adorar saber o que vocês acham sobre as maquiagens e as cores. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.